continuar nossa conversa da semana passada, a mensagem dos sintomas. E nosso encontro de hoje, eu quero aprofundar no contexto. O contexto era nossa fala, a segurança. Então, o pessoal tá voltando, deu uma queda na transmissão. Então, eu troquei aqui meus dados de internet para nós falarmos, aprofundarmos, darmos sequência a algo tão importante que é: eu preciso me sentir seguro. Ser um adulto ou mesmo uma criança insegura nos limita demais, muito mesmo, tá? Então, esperando mais um pouquinho o pessoal voltar, né? Nós estávamos já com um grupo bacana. Então, eu saí, tô voltando agora novamente. Vocês me falam se tá ok para vocês agora. Deu um pico assim na transmissão. E eu quero trazer um agradecimento da queridíssima, né, Isabela, colocou aí tão belamente, né, convidando outras pessoas para estarem aqui. Eu só quero fazer uma colocação que eu acredito que seja importante, mas por uma questão técnica e uma questão que pode, né, ferir outras áreas profissionais. Então, eu sou muito cautelosa em relação a isso. Gente, eu não sou psicóloga, tá? Então, eu preciso deixar isso claro, porque isso dá pano para manga. E a psicoterapia, ela é uma área que caminha junto com a psicologia. Isso, assim, para mim, particularmente, quando alguém fala, psicóloga, eu não me importo, mas porque eu acho que tem coisas que a gente não precisa ficar explicando. Mas eu quis trazer isso aqui para vocês, porque quando a gente faz uma colocação pública, isso pode gerar um desconforto, né, na classe profissional, e isso eu respeito, né? Por quê? Porque a psicoterapia, ela tem uma forma de trabalhar. Então, mas imagina, minha querida, eu também não queria que você pudesse se sentir desconfortável, falar porque tá tudo certo, tá dentro da área psíquica, né? Mas eu preciso colocar. E também não sou psicanalista. Eu já disse assim para vocês que a análise bioenergética, deixa eu explicar isso aqui então, para vocês ficarem bem mais confortáveis. Análise bioenergética é uma formação de psicoterapia, é uma formação, inclusive, na minha época, era uma formação longa, né? Foram 6 anos de formação, então é uma formação consistente da área da psicoterapia, com um arsenal assim de estudos psicanalíticos, porque a análise bioenergética, ela nasceu da psicanálise, e a partir deste estudo profundo da análise bioenergética, que é a linguagem do corpo, as feridas emocionais que estão no nosso corpo, é isso que nós estudamos dentro da análise bioenergética. Então, eu fui me especializando. Então, a gente faz as nossas especializações, né? Primeiro a gente faz uma formação, depois nós vamos nos especializando. A análise bioenergética é uma linha de psicoterapia, é uma escola de psicoterapia, uma formação. E depois eu me especializei na área de traumas. Então, eu estudei com David Berticelli, que é o TRE, que é um estudo assim também muito profundo de Dr. Gabor, né? Quem já ouviu falar dele, né? Dr. Mate Gabor, que também trabalha muito profundamente com trauma. Depois eu fiz formação em decodificação biológica de doenças,
que são as novas informações que vêm da biologia do trauma, que chama-se também as leis biológicas do adoecimento, ou ainda, né, a medicina germânica. Tudo isso está dentro de uma mesma linguagem, mas na época a minha formação, que foi uma professora que estudou diretamente com o Dr. Hamler, ela deu essa formação como decodificação biológica de doenças. E eu fui integrando no meu trabalho, desde o ano de 2002, as constelações familiares. Então, há 24 anos que eu estudo também as constelações familiares. Então, só para deixar claro para vocês que eu me tornei uma psicoterapeuta com uma bagagem, porque eu passei por muitos caminhos. E no ano de 2021, eu comecei a minha formação em medicina Ayurveda, que é o que eu cito muito aqui para vocês. Então, só que no Brasil, a Ayurveda, ela traz uma outra nomenclatura. Eu posso me intitular ou eu posso me apresentar como terapeuta Ayurveda ou uma profissional Ayurveda. Na Índia, são médicos mesmo, né? Tem até hospital que trabalha com a medicina Ayurveda. Dito tudo isso, tudo para agradecer a divulgação, mas também para me colocar na minha categoria, que eu penso que é importante. Mas assim, no fritar dos ovos, todo mundo está tratando o quê? Das nossas emoções. Então, de fato, minha querida, tá tudo bem. Eu só me senti na necessidade de fazer essas explicações publicamente. Mas vamos ao que interessa? O que interessa é que, domingo passado, nós falamos sobre algo muito importante, que é o corpo precisa de segurança. Foi isso que nós falamos. E também deixei aqui para vocês a informação de que para um corpo se sentir seguro, para você ser uma pessoa que se sente segura, nós precisamos de 3 coisas. Vocês se lembram? Previsibilidade, presença e sustentação. Foi isso que eu trouxe para vocês no domingo passado. Segurança, ela não é controle. Controle, no fundo, é medo da vida. Nós trabalhamos isso no grupo de ontem. Que grupo belíssimo! Quantas informações nós tivemos, quantas coisas nós aprendemos ontem. Eu estou abastecida com o nosso encontro de ontem. Muito. E aqui eu entraria com uma outra questão que nós vamos aprofundar agora. Controle é o mesmo que apego. E o que nós vamos ver é que apego também toca numa questão biológica, porque toda criança foi muito enriquecedor, foi demais. Como ontem nós conversamos, né? Cada encontro eu aprendo mais. Por isso que eu falo, né? Como que eu fico desejosa de que todos os encontros, todos estivessem presentes, porque é uma energia, é uma força, é uma abertura que não dá para calcular.
Então, eu realmente, assim, eu acho que é por isso que eu não me canso, né? Porque eu estou em todos, obviamente. Mas por isso que vocês entendem que desde 2022, há 24 anos que isso passou a fazer parte da minha vida. Mas o que eu quero trazer aqui é que nós vamos esbarrar numa outra questão sobre o apego, porque o apego, ele é necessário numa fase da nossa vida. Então nós precisamos compreender isso. Nós temos inclusive um estudo muito consistente que é a teoria do apego de Bowlby. Então, quando nós percebemos em nós um apego, isso não deveria ser criticado, isso deveria ser visto como um sintoma. Porque se você ainda precisou se apegar a algo, é porque lá no início da vida, algo ficou frágil. Existe uma fragilidade numa fase da vida que o apego era necessário e importante para a formação biológica. Tá ok isso para vocês? Podemos dar sequência que eu fiz agora. Eu tô só querendo trazer vocês para o momento de hoje, porque é uma continuidade da semana passada. Se ficou alguma questão da semana passada, talvez alguns de vocês que estão aqui comigo agora não assistiu a aula do domingo passado, né? A live do domingo passado. Não é obrigatório você ter assistido, mas vale a pena você assistir para complementar. E esse tempinho que nós estaremos aqui agora é para que a gente possa também conversar. Se você tiver alguma dúvida, se você sentir necessidade de trazer alguma questão, eu posso agora, junto com vocês, olhar um pouco para aquilo que você está entendendo do que eu estou falando, tá? Compartilha comigo o que você entendeu. Então, nós vamos aprofundar a conversa da segurança. Anota essa pergunta aí. A pergunta mais importante que nós precisaríamos fazer, ela é assim: por que o organismo humano precisa tanto de segurança? Então, esta é a pergunta base para entendermos qual é o caminho que o processo de psicoterapia percorre. Porque se sentir seguro é uma necessidade básica de um ser humano. A insegurança gera ansiedade, pânico, baixa autoestima, gera limitação no seu trabalho. E eu poderia citar aqui vários outros sintomas. Menos-valia. Você não se sente, né, uma pessoa que tem validade, que tem valor, né? Validade, eu acho que todos nós temos, né? Menos valor, tá? Então, a pergunta que cabe a todo profissional da área psíquica, né? A área psíquica, ela é muito extensa. Por que que o organismo humano precisa de tanta segurança? Eu quero falar um pouquinho aqui com vocês, porque eu citei de uma maneira bem superficial na semana passada, no domingo passado, que eu falei do cérebro trino. Então eu quero aprofundar isso aqui com vocês um pouquinho, para que vocês possam ter esta compreensão. O nosso cérebro, como eu disse também, eu quero reforçar,
ele não foi feito para ser feliz. Ele foi feito para ser seguro. Parece estranho, mas ele é importante de se compreender. O nosso cérebro, ele foi feito para que nós possamos sobreviver. Por isso que eu estou dizendo que não é para ser feliz, é para sobreviver. Porém, no mundo de hoje, eu estou falando, gente, na evolução humana, tá? A gente poderia ir lá no processo evolutivo do ser humano, tá? Então, quando eu falo ontem ou hoje, não estou falando de ontem sábado, dia 30 de maio. Né? Eu estou falando de tempos, muitos anos, né? Há muitos anos. Processo evolutivo. Então, nosso cérebro ele foi feito para sobrevivência e não para ser feliz. Eu preciso ficar vivo. Logo, nós entramos naquilo que foi estudado, embora, prestem atenção nisso que eu vou falar também. Tem um estudo riquíssimo, ele é básico. Então, aqui eu estou falando tanto para profissionais, que eu sei que está aqui comigo, né? Tem pessoas estudiosas aqui comigo, que vêm para aprender um pouquinho mais. Me sinto lisonjeada por isso. Eu sei que tem terapeutas aqui comigo, tem médicos aqui comigo, tem fisioterapeutas aqui comigo, tem profissionais da área da saúde humana aqui. E eu realmente me sinto muito agradecida pela confiança que vocês depositam das informações que eu trago aqui. E também tem pessoas que não são da área profissional e que estão aqui como seres humanos que querem, né, ter um entendimento de si mesmo. Eu estou aqui das duas maneiras, né? Eu estudo porque eu quero me compreender e eu estudo também porque é a minha profissão essa área. Então, nós falamos sobre o cérebro trino. O cérebro trino, ele continua sendo um estudo muito útil, embora tenha muito mais complexidade, tá? Então, por favor, eu não estou falando aqui que é só isso que nós estudamos. Eu só estou dizendo que o entendimento do cérebro trino, ele já é o suficiente para nós termos uma clareza de como que nós, no basicão, funcionamos. Mas é muito mais complexo do que isso. É muito mais refinado. Mas se nós entendermos o basicão, já nos ajuda pra caramba. Então, o que seria o cérebro trino? Trino 3. Nós temos um cérebro reptiliano, o cérebro que é o sistema límbico, que é o cérebro emocional, tudo é a mesma coisa. Se você escutar falar, sistema límbico, é isso. Cérebro emocional, é isso. Onde guarda as nossas emoções, é isso. E nós temos o neocórtex, ou cérebro racional. Então, seria esses três. Isso aqui é o estudo do cérebro trino, de uma maneira simples e que nós poderíamos olhar para isso e falar, entendi. O que é isso, Ronivalda? O cérebro trino, ele é a camada mais primitiva que nós temos. É o nosso cérebro animal, é o que nos aproxima dos macacos, dos gatos, dos cachorros, é o que nos aproxima da nossa natureza selvagem, que foi o que eu já até trouxe aqui para vocês também um pouquinho, né? Quando eu cito o livro também da doutora doutora Clarissa Estes, né? Píncolas Estes, que escreveu o livro tão famoso, Mulheres que Correm com os Lobos, né? Então, neste livro tem muitos contos interessantes. A Mulher Selvagem. Nós entramos nesse lugar. Então, o cérebro reptiliano, ele é essa camada em nós que busca a sobrevivência. O que é isso? Qual que é a função
desse nosso lado selvagem, desse nosso lado primitivo. O que essa parte do nosso cérebro, que está mais ou menos aqui embaixo, que é o sistema límbico, o que ele faz por nós? Ele quer proteção. Ele quer demarcar território. Ele quer alimentação, comida. Sabe quando você fala assim, nossa, eu tô morrendo de fome, depois a gente conversa? Seu sistema límbico. Não tô falando de compulsão alimentar, que aí eu vou trazer gente, desculpa, isso é o cérebro reptiliano. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque eu fui falar, né, que nós temos o cérebro reptiliano, sistema límbico e o neocórtex. Vamos voltar aqui. Cérebro reptiliano, o primeiro, o nosso lado selvagem, o nosso lado que precisa da sobrevivência mesmo. É ele que é responsável pelo marcação de território, proteção, a alimentação, que é onde eu fui dar o exemplo, né? Quando a gente fala assim, nossa, eu tô morrendo de fome, depois a gente conversa. Quem aqui nunca usou essa expressão? Nossa, eu tô com uma fome, que eu tô até com dor de cabeça, não tô nem aguentando pensar, porque eu tô com fome. Isso é sobrevivência. Eu preciso comer para me manter vivo. Então, quem faz isso? O nosso cérebro reptiliano. O problema é quando a gente come com o cérebro, com o sistema límbico. O problema é quando nós buscamos comida baseado no cérebro emocional, que é o que a gente vai falar aqui agora. Aí é uma compensação da nossa compulsão alimentar, que foi até o que eu mencionei no domingo passado, sobre o uso da tizepartida, que é a famosa canetinha emagrecedora e que tem a sua função. Assistam a live que vocês vão ver. Eu não fiz nenhuma crítica à tal da canetinha. Eu só mostrei qual é a função dela, tá? E com todo respeito, inclusive, para quem tem essa necessidade. Eu espero que realmente seja um tratamento que você esteja fazendo. Tem lá o seu lugar. Não resolve, mas ajuda. O cérebro reptiliano, ele é responsável pela reprodução. Ele é responsável pela preservação da vida. Por isso que quando a gente fala, nossa, eu tô morrendo de fome, gente, depois a gente conversa, deixa eu sentar primeiro, eu vou comer, depois que eu estiver alimentado, aí eu me sinto melhor, com mais calma, eu penso sobre isso que você quer que eu resolva. Que entraria o neocórtex, o cérebro racional. Gente, vocês estão gostando? Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aí para mim um senzinho, um coraçãozinho, para eu poder saber. E se tem alguma pergunta já. E sejam bem-vindos quem tá chegando agora, que eu estou só começando e porque a gente está fazendo agora um apanhado da continuidade da live de domingo passado. Tá certo? Então, bonitinho nosso cérebro reptiliano, gracinha a ele. É essa parte em nós que não pergunta, você tá feliz? Não, pergunta, você tá alimentado? Essa parte do nosso cérebro que fala, você tá seguro agora, você já comeu. Você não vai morrer. O sistema límbico, que ele está um pouquinho mais acima, é uma outra região do nosso cérebro, que ele também é chamado de cérebro emocional. Ele é responsável pelo vínculo. Agora, primeiro eu como, depois eu faço vínculo. Primeiro eu como, depois eu faço amizade com você. Barriguinha cheia. Então agora eu faço vínculo.
Agora eu pertenço a este lugar. Agora eu entro em contato com o afeto. Agora eu entro em contato com uma memória emocional, afetiva. Por isso que nós usamos, né? Às vezes eu uso, mas isso não é uma frase minha, tá? Estou falando, nós usamos na área psíquica, que é assim: mãe, todo mundo pode ser. Toda mulher, né? Toda mulher, exceto aquela que realmente é estéril, mas no contexto geralzão, todo mundo pode, toda mulher pode ser mãe. Mas nem toda mulher consegue ser materna. Então, mãe é uma mulher. Materno talvez tenha sido seu pai. Materno pode ter sido a sua tia, a sua avó, sua madrinha. Mas mãe é só uma, é aquela que pariu você. Mas nós precisamos da maternagem, e a maternagem, o vínculo, o afeto, o aconchego, ele vem do cérebro emocional, sistema límbico. Fica claro para vocês, gente, quando eu falo aqui que eu preciso fazer uma reconexão com a mãe, mas pode ser que essa mãe, ela não foi materna, ela gerou muitas feridas. Quem foi materno com você foi seu pai, ou foi sua madrinha, ou foi sua avó, foi a vizinha, foi a mulher que te adotou. Talvez você vive numa relação adotiva. Que bacana, que bom que alguém pode ser materno com você, senão você ia morrer. Então, a maternagem é uma coisa, mãe é outra coisa. E isso precisa estar claro, não só para o profissional da área terapêutica, para não ficar enfiando mãe goela abaixo, e reconhecer que houve uma maternagem ou faltou a você uma maternagem, e essa ferida, ela não cura, ela não sara. Nós falamos sobre isso ontem à noite, né? Que o nosso grupo foi até à noite, né? Nossos últimos momentos do nosso encontro, quando eu falei sobre a ferida que às vezes uma mulher pode carregar em si, e que para ela ter um relacionamento afetivo, amoroso com uma outra pessoa, no caso uma mulher com um homem, ela precisa curar isso, reconhecer que essa dor existe. E assim eu preciso tratar um pouco disso. Para quê? Para que eu possa ter um relacionamento saudável com um outro ser humano. Senão eu me machuco, senão eu me defendo sem precisar estar defendido. Eu até sugeri, né, as pedras quentes, a manta, o tratamento que é tão agradável. Não que substitua a relação adulta humana, mas é aquilo que poderia tratar a minha pele, tratar as minhas vísceras, desligar o sistema de alerta para que eu possa olhar para o outro, que eu também preciso. Tá claro? Isso para vocês? Espero que sim. Então, para o sistema emocional, para o sistema límbico, se sentir excluído dói, mas dói na alma. Se você se sente rejeitado, dói na alma. A rejeição dói, a exclusão dói. Por isso que ontem também no grupo, né, a mensagem do sintoma,
que aliás logo logo eu já vou soltar a próxima data, que vai ser no final de junho, tá? Não deixem de vir, quem não veio, vem, quem veio, vem de novo. Então, nós vimos o quanto essas feridas da rejeição, da exclusão, quando nós chegamos a um sistema familiar, a criancinha, ela vai lá e acolhe aquele que foi excluído. Por isso que existe a lealdade. Por isso que existe a fidelidade, que a gente vê tanto nos grupos de constelação familiar. Então, isso tem uma explicação. Gente, até aqui tá ok? Então, vocês percebem que cada parte do nosso cérebro está entendendo uma coisa, e os três juntos nos traz a segurança que precisamos. Então vamos para o neocórtex. O neocórtex, que seria o cérebro racional, o que nos faz pensar, o que nos faz planejar, o que nos faz ter a linguagem, a fala, o que nos faz refletir depois da barriguinha cheia, depois de me sentir pertencente. É só aí que eu penso. É só aí que eu começo a raciocinar. É só aí que eu começo a fazer escolhas inteligentes. Muitas pessoas, gente, isso aqui eu tô trazendo para vocês, assim, um número altíssimo de pessoas que querem resolver as coisas pelo pensamento. Eu acho que é isso, vamos resolver. Ontem, quantas vezes, né, eu falava, gente, peraí, vamos tirar esses achismos, vamos tirar aqui as nossas crenças e vamos entrar naquilo que nós queremos encontrar, que é mais profundo. Então, quantas pessoas? Por isso que, inclusive, eu abri a live querendo deixar claro, né, porque como foi ofertado, né, venham assistir a Ronivalda, né, e falou psicóloga, eu já fui logo falando, gente, calma, não sou psicóloga. Deixa eu deixar claro isso aqui. Por que eu fiz isso? Nem precisava ter falado, não preciso me explicar para ninguém. Eu não devo essa explicação a ninguém, né, eu tenho a minha categoria, eu tenho o meu CRT, né, eu tenho sustentação para estar onde eu estou. Mas é porque muitas vezes o cérebro racional, ele escuta e ele já vem, né, fazer antes de sentir. A gente fala, olha que interessante, eu não sabia que existia outras áreas de estudo da área psíquica. Nossa, que interessante, tem um embasamento disso? Olha, que legal. Não. O comum não é isso. O ser humano, ele não. Já vai pegar logo uma pedra e vai falar, ela é mentirosa. Ela tá falando que ela é psicóloga. É desse jeito, gente. Isso é humano, né? Desde a época de Jesus, né? Então, é por isso que eu trouxe, né, a questão. Então, muitos tentam resolver as coisas pelo achismo. Por quê? Porque é esse lado que encontrou uma explicação para viver o que vive. Porém, a ferida, ela começou lá no sistema límbico, no corpo, na base. E é exatamente por isso que eu saí da faculdade de psicologia, né? Não que eu não tenha entrado, né? Eu fiz 2 anos da faculdade de psicologia, eu saí e fui para a formação de análise bioenergética. Eu já era psicóloga, já era pedagoga, inclusive, né? A minha primeira formação superior é pedagogia. Então, eu deixei e vi que não era ali que eu sentia que era o meu caminho de estudos e fui para a psicoterapia, que é o estudo básico do corpo, como que o corpo funciona, como que ele reage.
Então, qual que seria exatamente o problema da nossa vida moderna? Isso aqui fica a pergunta para todos nós. O nosso cérebro, que foi construído para lidar com perigos reais, sobrevivência, matar a fome, subir numa árvore para me proteger do leão que está chegando. Ele também precisa lidar com ameaças emocionais. E é aqui que nos interessa. Tá fazendo sentido para vocês? Tá claro isso? Tem alguma pergunta a fazer até aqui? Para eu falar agora onde que nós queremos chegar? Que é como que eu vou lidar com sentimentos de rejeição, abandono, excesso de cobranças, instabilidade, falta de pertencimento, imprevisibilidade. É com isso que nós lidamos, né? Eu não tô na selva, né? Literalmente falando, né? De certa maneira estamos. Mas literalmente não. Eu não tenho que lidar com um tubarão. Eu não tenho que lidar, eu não tô na guerra, literalmente na guerra de ter que me proteger de um míssil. Então, voltando lá na live passada, quando eu falei sobre previsibilidade, presença e sustentação, eu precisava ajudar vocês também a entender de onde que isso vem. De onde que eu tirei isso, né? Mais ou menos assim, de onde você tirou isso? Por que que nós precisamos de ritmo e constância? O problema é quando isso fica rígido. Tem que. Aí eu entro no controle. Ou seja, eu não tratei o problema. Que ontem também no grupo eu até falei, né, sobre os gatilhos. Hoje em dia fala-se muito disso, né? Isso me dá gatilho. Tal coisa me dá gatilho. Então vamos tirar os gatilhos ou vamos resolver o seu problema de insegurança? Na nossa necessidade imediatista, nós queremos tirar os gatilhos. Então vamos ensinar as pessoas a nos entender. O problema é do outro, o problema não é meu. Vamos educar todas as pessoas para cuidar de mim. Percebem isso? Tá claro isso para vocês, gente? Eu tô falando porque, não sei se vocês já ouviram essa história de gatilho, né? Que é muito falado nas redes sociais. Tal coisa me dá gatilho. Tal coisa me dá gatilho. Então, eu estou falando sobre... Não, você nunca ouviu isso? Tá? É muito comum. Fulano me dá gatilho, né? Ou se isso qualquer coisa, isso me dá gatilho. É uma expressão comum que se usa aí. Gatilho. Isso, Então, o que acontece? Isso é tratar só a cabeça. Então, eu vou ficar o quê? Tirando os gatilhos? Ou eu vou entrar profundamente naquilo que eu preciso resolver dentro de mim? Por isso que no trabalho das constelações familiares, nós entramos num lugar muito refinado, de muita dor. Porque a previsibilidade, que é o que nós precisamos, ele tem que comunicar algo para mim. E a comunicação é: você está seguro. É isso que eu preciso comunicar para mim mesmo. Eu não posso me convencer. Convencimento é aqui, cérebro racional, neocórtex. Programação neuro. Só aqui. Eu preciso ir mais além. Eu preciso ir mais embaixo. O buraco é mais embaixo.
Então, eu preciso me conectar com isso. Qual é? Eu me sinto seguro. Então, é exatamente isso, inclusive, que a medicina Ayurveda, ela traz também, né? Porque os antigos traziam, por isso que eu falei, para mim fez muito sentido trazer a medicina Ayurveda para dentro do processo terapêutico, contando um pouquinho, né, do meu caminho e de como que eu fui trazendo para dentro da área clínica aquilo que fazia sentido. Falei, opa, isso aqui faz todo sentido. Por quê? Porque um dos ensinamentos védicos é a nossa rotina diária. O que é rotina diária? Eu ter previsibilidade. Eu acordo de domingo a domingo, mais ou menos no mesmo horário. Eu me alimento mais ou menos no mesmo horário, não como regra. Mas se eu funciono mais ou menos nos mesmos horários, isso mostra para o meu corpo que ele está num ritmo biológico confiável. Existe a previsibilidade. E aí, se você ainda vai me questionar, falar, mas se eu não tiver com fome, você não come. Mas o natural é você sentir fome. Porque eu sei que vocês gostam de ficar me colocando contra a parede, né? Ah, mas e se? E se? O se é exceção. O se é exceção. O natural é nós sentirmos fome, sono, sede, necessidade de tomar banho e sol. Isso nós temos essa necessidade, né? Tem gente que fala, eu quero ir pra praia. Tá bom, você quer ir pra praia, você vai, mas na verdade você tá dizendo, eu preciso de sol. Poderia ser aí no quintal da sua casa, na sacada do seu apartamento. É o sol. Ah, mas lá é mais gostoso. Eu sei. Se você não mora, eu moro em Minas Gerais. Minas Gerais não tem praia. Se eu deixar para tomar sol só quando eu for, eu tenho que rever, né? A minha agenda para eu ficar indo. Não é bem assim. Então, a minha realidade não é essa. Então, eu preciso me adaptar à minha realidade. Então, e a minha realidade, a realidade humana que eu tô falando, tá, gente? A minha realidade humana, existe a necessidade da luz solar. Isso é real. Então, se você tem depressão, senta no sol todos os dias de manhãzinha. E também no sol do meio-dia. Para de usar protetor solar. Depois a gente conversa sobre isso. Besunta tudo e depois vai. Não é pra ser. Não é isso. Se eu vou usar protetor solar, se eu vou fazer um passeio de lancha o dia inteiro, né? Ali, né? Que delícia, que maravilhoso. Então eu vou pra praia, eu não tô acostumada, né? Aquele solzão da praia, aí eu passo protetor solar. Mas o meu dia a dia. Então, não é rigidez, é isso que eu quero trazer aqui para vocês. É previsibilidade. Previsibilidade é organização biológica. Combinado isso? Tá certo? Porque essa previsibilidade, ela precisa comunicar uma coisa. Qual é a comunicação? Você não precisa ficar preso à necessidade dos outros, ao alerta o tempo todo. Presença. Ontem nós conversamos sobre isso. O pessoal que estava aqui ontem comigo, vocês vão lembrar que eu expliquei isso no grupo de ontem. Gente, os grupos que eu faço é para todos. Todos são trabalhados, todos aprofundam. E eu
trabalho com o grupo muitas questões, por isso que eu convido vocês para os grupos, porque é um curso praticamente, né? É um curso e é muito gostoso. Eu sempre fico com aquela sensação assim, que delícia passar o dia com pessoas que querem o mesmo que eu quero, que é a cura da minha própria existência humana. Que delícia! Quantas coisas, a gente dá risada junto, a gente chora junto, e a gente discute coisas juntos. E eu trago, obviamente, coisas que eu já estudei. Que alguém fala alguma coisa, eu falo, não, peraí, não é bem isso. Vamos aqui, ó, é aqui nesse outro lugar. Mas é junto, é gostoso, né? E ontem, que eu ia falar é isso. Teve uma pergunta assim, eu preciso estar atenta. Presença não é isso. Presença não é estar atento. Isso é alerta. Presença é relaxamento. Quem está relaxado tem ato reflexo. Quem está no seu estado de relaxamento tem presença. Que é o que eu falei, né? Presença de espírito. E você conta com o seu cérebro reptiliano, que é o quê? Ato reflexo. Se alguém vai chegar, você faz... Que são, inclusive, os ensinamentos dos grandes mestres das artes marciais. Eu já fiz artes marciais também, gente. Eu já fiz tudo um bocadinho. E para continuarmos e fazermos um fechamento, se vocês têm alguma pergunta para me fazer, já elabora aí, já manda para mim, porque eu já estou indo para os finalmentes. Talvez a grande pergunta seria: o que tem de errado comigo? Pergunta aí para você. O que tem de errado comigo que eu não alcanço o que eu desejo? O que tem de errado comigo que eu não tenho o carro dos meus sonhos, ou o casamento dos meus sonhos, ou o trabalho dos meus sonhos? Sei lá o que tem nos seus sonhos aí. O que tem de errado comigo? Fez essa pergunta? Ela encaixou em você? Então agora vamos colocar um X assim nessa pergunta? Faça outra pergunta para você agora. O meu organismo tem recebido experiências que lhe dão segurança? Vou até escrever isso aqui, para elaborar melhor. O meu organismo tem recebido experiências suficientes que lhe dão segurança? Acho que ficou boa assim essa pergunta. Que meu organismo tem recebido de experiências? Experiência suficiente. Que foi o que eu falei sobre a previsibilidade. Que me dão segurança? O que eu tenho feito comigo? O que eu faço comigo me dá segurança ou não? Traduzindo em miúdos. Eu elaborei demais a pergunta, ó. O que faço comigo? É seguro ou não? Pronto. Uma pergunta mais basicona. A mesma coisa que eu tentei. Tentei fazer uma pergunta elegante, mas basicamente é isso. O que eu estou fazendo comigo?
Você levanta de manhã e já toma água fria, gelada. Você levanta e toma um copo de leite frio. Entendem que assim, é esse tipo de pergunta. O que eu tô fazendo comigo? E não o que tem de errado comigo. Por isso que primeiro eu fiz a outra pergunta, porque ela é tão... Como é que tem de errado comigo? Com você não tem nada de errado, meu querido. Com você não tem absolutamente nada de errado. Mas pode ser que você não teve o básico quando você nasceu. Então, quem está chegando agora vai precisar pegar a live do início, que eu falei sobre o que é o cérebro reptiliano, o que é o cérebro emocional e o que é o cérebro racional. E pode ser que o reptiliano ele foi ignorado e você está ignorando ele até hoje. Pode ser que o emocional ficou todo bagunçado porque você não teve a maternagem que você precisava. E você está tentando resolver a sua vida pelo racional, pelo neocórtex. E aí você está quebrando a cabeça. E você não abre mão, por quê? Porque você não se sente seguro para poder soltar o seu corpo. Porque você está no modo alerta. Mas o que você faz com você contribui para o estado de alerta. Ontem, por exemplo, né, teve uma pessoa, só para dar esse exemplo aqui para vocês, só para vocês entenderem o que eu estou falando ainda com exemplos. No finalzinho, teve uma pessoa que eu perguntei, tá tudo bem com você? Nós estamos fechando aqui, mas eu via nela assim parecia que não estava bom para ela fechar o grupo daquele jeito, né? E aí eu perguntei, nós estamos nos despedindo, podemos ficar assim com isso? Eu já leio a sua pergunta, mas só trazem aqui, que aí essa pessoa, aí eu perguntei, ela falou assim, eu tô sentindo uma angústia. E aí ela emocionou, porque eu vi que parecia que ela não estava muito bem. Eu já vou ver todas as perguntas de vocês, podem ir colocando aí. Então, aquele sentimento de angústia, eu trabalhei ali, abri, né, fiz algumas perguntas, fizemos alguns exercícios, o pessoal que estava aqui comigo ontem, né, sabe que foi lindo, porque o corpo, ela não teve entendimento aqui, na cabeça. O corpo dela começou a esquentar. E aí ela falou, nossa, minhas costas estão quentes agora. O exercício que eu fui dando a ela e fui trazendo ela para algumas falas de entendimento, o corpo dela foi ficando quente. Então ela sentiu as costas quentes e deu um sorriso. Ela estava linda assim, né? Então ela saiu do estado de angústia para uma sensação de aquecimento. Então podemos ficar com aquilo. Porém, eu falei uma coisa com ela. E aí, como é que você vai sustentar este calor? Então eu dei algumas sugestões para ela. Fique por uns dias tomando água na temperatura sempre ambiente para mais morna, não tome água gelada, não fica tomando suco, não vai comer salada fria. Então tem alguns recursos que precisam ser aprendidos para o corpo entender que ela sustenta aquela sensação de aquecimento. Então eu dei para ela vários recursos para ela sustentar aquilo que ela encontrou no corpo, porque o corpo precisa confiar nela. Bom, quando eu negligencio isso, eu estou esperando que mamãe volte e me dê. Basicamente é isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Vamos lá. Já fiz 2 perguntas e hoje estou olhando o que estou fazendo comigo. Parabéns, muito bem, maravilhoso, que joia. Próxima
Compartilha. Estou deixando de fazer essas coisas que meu corpo gosta. Por exemplo, yoga. Tá. Veja aí por que você está deixando algumas coisas que o seu corpo gosta. E, na verdade, gente, eu quero até trazer aqui. Olha só. Primeira partilha. Estou olhando para o que eu estou fazendo comigo. A segunda partilha. Estou deixando de coisas que eu gosto, como yoga. Eu só queria trazer uma coisa. Eu também gosto muito do yoga. Eu pratico yoga. Também vou na academia, porque também é um lugar que eu gosto. Mas eu queria trocar uma palavrinha com vocês. Porque eu fiz muito para mim essa pergunta. Eu gosto ou eu preciso? Eu faço o que gosto ou que faço o que eu preciso? Se eu fizer só o que eu gosto, se eu usar só essa palavra eu faço porque gosto, vocês percebem que eu posso negociar com o que eu gosto? Se eu preciso, eu não negocio com o que eu preciso. Então, o corpo, ele precisa de se movimentar. Pode ser yoga, pode ser corrida, pode ser caminhada, pode ser um alongamento, pode ser artes marciais, pode ser bicicleta, pode ser natação, o corpo precisa de movimento. Se você escolheu o yoga como recurso, ótimo. Então, teve uma vez, eu compartilhei com vocês, né? Eu sou praticante de atividade física. Por quê? Porque eu entendi que o meu corpo, não é só o meu, o corpo precisa. Quando, Ronivaldo, de domingo a domingo? Eu também faço 2 vezes por semana. Sinto muito, é pouco. Ronivaldo, você é muito radical. Não, eu só tô falando que é pouco. Que nós precisamos todos os dias fazer um movimento. Mas na minha cidade a academia não abre dia de domingo. Vai andar. Faz uma caminhadinha, 20 minutos, depois vai pro sol. Sinta o sol no seu corpo. Mas em relação àquilo que você está deixando porque gosta, veja aí dentro de você por que você está negociando o que você precisa. Não sei se te ajuda isso. Bom, vamos ficar assim? Amanhã, às 5 horas da manhã, segunda-feira, nós já finalizamos o livro da nossa leitura diária. Todo mundo precisa, gente. Todo mundo. Não tem nenhuma vantagem. Que beleza! Você come comida natural? Não, gente, é óbvio, né? Ronivaldo, mas você não come nenhuma besteirinha? Eu como também. Tá? Ontem nós brincamos, toda essa coisa, né? Convidar a Rony, pode fazer um bolo com farinha, açúcar, que eu vou na sua casa tomar um cafezinho, vou apreciar inclusive café com açúcar. Tire as fantasias em relação a mim. Adoro essas gostosuras, né? Tomar um sorvete. Só que eu não faço isso todo dia, gente. Por quê? Porque não faz bem, eu preciso desintoxicar também, o corpo fica intoxicado. Agora, perguntar pra mim se eu faço isso todo dia, não faço, hipótese alguma. Principalmente quando eu percebo que eu estou inflamada, se eu percebo que eu estou cansada e que eu estou buscando açúcar para alimentar o meu cansaço, aí é outra coisa, aí é outra história. Imagina que você vai falar, Ronivaldo, vem aqui em casa, eu vou passar um cafezinho para você. E a conversa é boa, a gente troca um abraço. E você me serve uma xícara de café com açúcar, eu vou amar. Eu vou estar lá pensando, eu não sou diabética, aí já é outra história também. Se eu fosse diabética, eu ia falar, infelizmente eu não posso tomar um cafezinho com açúcar, sabe por quê? Eu tenho uma doença que é o diabetes. Ou você vai fazer uma coisa lá, eu sou alérgica.
tem uma função a alergia na minha vida, mas eu sou alérgica. E aí? Se eu tiver a doença celíaca, né? A pessoa celíaca é a doença que não pode com uma coisinha lá que eu perdi aqui o nome, que tem na farinha, no trigo. Ela é tóxica. A pessoa, o doente celíaco, se ele come qualquer coisa, gente, que tem essa, é uma espécie de uma proteína do trigo, ela pode ser hospitalizada. Não é nem o glúten, é dentro do glúten, tá? Que eu queria lembrar aqui. Não é nem o glúten, tá dentro do glúten. É um trem lá bem refinadinho lá. Então, se eu tenho a doença celíaca, é uma doença. Eu não posso. E eu chegar na sua casa e você me der um pão, você pode parar no hospital comigo. Eu não sou, mas o glúten ele não faz bem para ninguém. Mas eu posso comer, qual que é o problema? Vai dar uma estufadinha na minha barriga. Eu faço um jejumzinho de umas 12 horas e me show. Por quê? Porque o restante do meu corpo, ele funciona bem. Eu tenho um bom Agni, né? Que na Ayurveda, nós cuidamos muito do nosso Agni, que é a nossa capacidade digestória. Que a gente até fala, né? Eu não sou o que eu como, eu sou o que eu consigo digerir. Se você não consegue digerir o glúten, né? Você talvez não consegue digerir alguns relacionamentos também. O que adianta você tirar o glúten da sua vida, mas você está entalada com os relacionamentos que você atrai? Não faz muito sentido. A vida continua ruim, porque na verdade você até tirou o glúten, está comendo natural, está fazendo exercícios que te deixam com a respiração mais profunda, mas o ambiente, as pessoas que você convive são tóxicas. E aí? Bom, essa conversa aqui ela poderia ir bem longe para um domingo de manhã. Agradeço a presença de vocês, a partilha. Deixo aqui as reflexões para vocês fazerem. Compartilhem com outras pessoas a live de hoje, a live de semana passada também. Está lá no YouTube, eu já vou subir essa daqui também. Ó, aqui YouTube. Vocês aproveitam e já me segue lá. Todas as lives que eu faço, eu subo lá pro YouTube. Se vocês quiserem, preferir, tá lá. É só buscar, anota aí, aproveita e já me segue lá também. Tem pouquíssimos seguidores lá no YouTube, vou tentar aumentar. Dizem que lá, né, é melhor, mas eu gosto mais desse lugar aqui. Parece que é mais íntimo, é mais próximo. Tem essa sensação. Gosto de vínculo. Gosto de bater papo. Eu gosto dessa coisa próxima, assim, né? Bom, beijos. Amanhã de manhã, às 5 horas, eu estou aqui com as perguntas do final do livro. O livro em si já acabamos. Ficou só as perguntas finais que eu vou trazer aqui amanhã de manhã para nós conversarmos sobre elas. Compartilhem a live, acompanhem nos stories que eu vou deixar lá uma caixinha de perguntas. Coloque lá as perguntas de vocês, compartilhe aquilo que vocês sentirem vontade, faça os comentários e logo volto aqui. Se tiver algum tema que vocês querem que eu fale a respeito, me deem ideias que eu trago aqui, né? Senti de falar sobre a mensagem dos sintomas, mas pode ser que tenha alguma outra coisa que vocês querem falar, sei lá, filhos, relacionamentos, comida, alguma outra coisa, tá? Beijos!